O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Deus é amor. Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus nos ama tanto que Ele tem compaixão de cada um de nós. É isso que a palavra veio nos mostrar. Vocês já devem ter percebido que a multiplicação dos pães, esse milagre, ele consta nos 4 evangelhos. Outros milagres talvez encontra em 1, em 2, em 3 evangelhos, depende do milagre. Mas esse milagre é um milagre muitíssimo importante, que todos os evangelistas viram que era necessário narrar este milagre, porque esse milagre está nos remetendo a algo de importantíssimo que nós vivemos, que Cristo ia realizar lá na frente, não só hoje, mas lá na frente, na última ceia, que nós chamamos de milagre eucarístico e que acontece em cada missa celebrada. Também, este milagre nos remete lá ao Antigo Testamento, em 2 Samuel, a viúva juntamente com seus filhos, com muita fome por causa da seca, só tinha um pouquinho de farinha e de óleo, e ela ia comer e esperar a morte. Mas o profeta Eliseu apareceu
e pediu para que ela também, que ela fizesse e desse para ele um dos pães. E nós vamos ver ali a multiplicação da farinha e do óleo. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão. Ele se coloca diante da situação de cada um dos seus filhos e filhas. E nós precisamos aprender muito de Jesus Cristo. Nós precisamos não ser como os discípulos neste momento do Evangelho de Marcos capítulo 6, que simplesmente estavam observando a fama de Jesus. Até então, eles não estavam imitando Jesus. Até então, eles ficavam encantados e admirados com aquilo que Jesus fazia, que é para nós encantarmos, admirarmos também, mas não é somente isto. Nós observamos que os discípulos, como alguns de hoje, que não é você, sim, espero, não tiveram essa sensibilidade de querer cuidar do outro. Primeira coisa que você precisa notar, por isso é preciso meditar com profundidade e tranquilidade a palavra de Deus, porque meditar a palavra é rezar a palavra. Você observar o local. O local era um deserto. A palavra diz que eles estavam em um deserto. A palavra também nos diz que não eram poucas pessoas. Eram 5.000 homens. Eram muitas ovelhas que estavam sem pastor. E a palavra vem nos mostrar que o Senhor lá, olhando para o seu povo, que eles se encontravam naquele deserto, e que tinham ouvido ele falar o dia todo, o tempo todo. Olha que coisa bela. Hoje o povo reclama para a missa quando é 1 hora e meia. Por isso que é mais difícil ir para o céu hoje em dia. Por isso nós vamos ver os santos, hoje em dia são poucos nos tempos modernos. Por isso nós temos que mudar o nosso jeito de ser. Temos que imitar Jesus Cristo. E não ficar simplesmente encantado pelos fatos que Ele realizam, e que são estupendos, porque são maravilhosos. Mas é preciso imitar Jesus Cristo. Ser um outro Cristo no mundo de hoje. E é Jesus que olha com compaixão para essas ovelhas que estavam sem pastor e que tiveram a caridade o tempo todo de ouvi-lo, porque Jesus, a primeira coisa que nós precisamos olhar para o outro e lidar como alimento é a palavra. E aí quando nós damos a palavra é porque nós vivemos a palavra, e se damos a palavra e vivemos a palavra, nós temos compaixão do outro. Aí começamos a imitar Jesus Cristo. E foi isso que Jesus fez. Porque a visão dos seus discípulos neste momento era capitalista, como de muitos hoje em dia tem uma visão capitalista. Abrindo um parênteses, eu acho interessante que eu estou fazendo as visitas para o leilão do gado, e a gente pede uma bezerra. E é engraçado que alguns dizem assim: padre, bezerra eu não tenho, eu só tenho novilha. As pessoas não dão a novilha, porque a novilha custa mais caro, eles dão as bezerrinhas, que é mais barata. É interessante isto. Visão capitalista. Não tem fé em Jesus Cristo, mas não acredita, ainda não imitou Jesus, não acredita na força da sua palavra. Falei do leilão do gado, mas posso falar dos dizimistas também.
Nós vamos observar muitos dizimistas que têm uma dificuldade de dar o dízimo. A primeira dificuldade é dizer que é para o padre. Já disse para vocês que eu sou padre da Igreja Católica. Existe um diferencial. Eu tenho a minha côngrua. O dinheiro eu não pego do jeito que eu quero. E acho que vocês sabem muito bem disto. Existe toda a seriedade de prestação de contas com a diocese, porque a nossa igreja é uma instituição. Precisamos prestar contas para a Receita Federal. Eu, particularmente, preciso fazer meu imposto de renda. Sou cidadão, sou padre, mas sou cidadão brasileiro. Mas para entender que as pessoas têm dificuldade. Os discípulos também tiveram, mas olha, Senhor, que doideira! 200 denários é muito dinheiro para alimentar essa multidão. O Senhor não teve essa visão que eles tiveram. O Senhor vem nos ver que nós precisamos ser diferenciados, acreditar nele. Ele simplesmente pergunta: quantos pães vocês têm? E ele dá a ordem, porque ninguém respondeu, então ele dá a ordem: ide ver. Vai ver. Alguém tem alguma coisa aí para oferecer gratuitamente? Pode ter certeza que nesta multidão tem alguém generoso. Tem os pão duro, mas tem os generosos. Pode ir lá. Vai ver. E eles foram e responderam para o Senhor: 5 pães e 2 peixes. O 7 na Bíblia, isso o pai já falou para vocês, que os números da Bíblia são significativos. O 7 é a perfeição. Aí o Senhor mandou. Deus manda, Ele não pede. Mandou que as pessoas se sentassem na grama, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Por isso, de toda a nossa organização litúrgica, Deus não quer um povo que fica falando que não ouve. É Ele que ensina, é Ele que alimenta, é a Ele que nós temos que obedecer e ponto final. Então nós vamos ver a importância também hoje em dia dos grupos, que são as pastorais e os movimentos na igreja. Pequenos, alguns pequenos, outros grandes, mas todos têm a sua devida importância. Então o Senhor está dizendo, não é porque aquele grupo tem 50 e tem 100 que esse é melhor do que o outro. Não, todos são servos. Depois que Jesus mandou eles sentarem, aí nós vamos ver isto que acontece. E que vocês vão lembrar muito bem. Jesus pegou os pães, ergueu os olhos aos céus. Vocês estão lembrando onde vocês veem isso? De onde vocês conhecem? Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão, ou os pães aqui no caso, ia dando aos discípulos que distribuíssem. Lembram disso? Isto é tudo que acontece na missa.
onde nós pegamos os pães, é o povo generoso de Deus que traz os pães no altar. Lembra que o padre já disse para vocês da importância da coleta? E que o padre já ensinou para você que você não oferta no altar do Senhor dinheiro. Aqui não é banco, não tem nenhum dinheiro aqui. Vocês estão vendo dinheiro aqui em cima? Não tem. Então nunca diz que você ofertou dinheiro. Na missa, quando você faz, agora no momento não estamos tendo a procissão das ofertas, mas vocês sabem, tem a procissão das ofertas. Ali você deposita o seu pão e o seu vinho em forma de dinheiro, mas não é dinheiro que você está dando, você está sendo generoso, partilhando o que você tem com os irmãos, no altar do Senhor. Por isso que tem que trazer o seu pão e seu vinho. Eu sou do povo de Deus, eu quero partilhar. Então eu não venho de mão banando, eu trago meu pão e meu vinho, que foi fruto e suor do meu trabalho. Eu derramei suor, eu preciso de trabalhar para fazer esse pão e esse vinho, para oferecer no altar do Senhor. Eu deposito todo o meu sacrifício, e o Senhor vai me agraciar, porque Ele vai multiplicar. Ele multiplica, Ele sacia a minha fome, Ele sacia a fome dos meus irmãos e irmãs, Ele nos alimenta, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, para sairmos deste deserto, e irmos enfrentarmos as realidades da vida, porque no deserto é tudo maravilhoso. Aqui nesse deserto em que eles se encontram, maravilhoso, porque Deus alimentou, Deus cuidou dele, Deus curou. Quer dizer, imagina o tanto de coisa, tantas obras que Jesus realizou lá no deserto com esses 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Fez muitos milagres, e fez o milagre da multiplicação dos pães. Aí depois Ele mandou eles para casa, depois Ele enviou todos eles alimentados. Assim também é conosco, nós saímos daqui eucaristizados, alimentados pelo Senhor, para enfrentarmos as dificuldades, as batalhas diárias, porque Deus é amor, como nós ouvimos na primeira carta. Somente um Deus que é amor, que cuida de nós. E aí a palavra diz muito bem: você pensa que foi você que amou primeiro? Imagina, meu irmão, nenhum de nós amamos. Nós fomos amados por Deus, não fomos nós que amamos por primeiro. Olha o que diz aqui, está desse jeitinho aqui, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. A palavra está dizendo como consiste o amor. O amor não é o que o povo fala por aí, entendeu? Esse amor que tem por essas balela, que a gente viu muita gente dizendo. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Nós só aprendemos a amar o outro a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é amor, Ele é amor, e nós somos chamados a amar a Deus, porque a partir do momento em que nós passamos a imitar nosso Senhor Jesus Cristo, sermos os seus seguidores realmente, nós aprendemos a amar o outro, a perdoar o outro, a aceitar o outro. Nós aprendemos a suportar o outro, a carregar o outro no colo. Nós aprendemos a ter compaixão do outro, mas nós aprendemos até perdoar,
mas a partir do momento em que nós permitimos com que Deus nos ama, porque nos amou por primeiro. Independente se eu gosto dele ou não gosto dele, ele me ama. Ele é amor. Ele não é outra coisa a não ser amor. Quem é outra coisa sou eu, é você, somos nós. Nós que fazemos as escolhas erradas. Deus não, Ele é amor. E a palavra diz: quem não ama, não conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Então aquele que não ama, não conheceu a Deus, não fez a experiência dele. Por isso que o Senhor, você já aprendeu, Ele resume toda a lei dizendo: o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Quer dizer, amar a Deus acima de tudo. E o segundo é semelhante a esse: amar o próximo como a si mesmo. O que Deus está nos ensinando? Nós somos chamados a amar, porque Ele nos ama. Então nós precisamos aprender a fazermos a experiência do amor, a termos a compaixão pelo outro. Neste primeiro momento, como o padre estava dizendo, os discípulos não entenderam. Eles eram fãs de Jesus Cristo, queria simplesmente tirar uma selfie com o Senhor, ter Ele no Instagram. Era isso que eles queriam com Jesus. Eles ainda não tinham se identificado como seguidor do Senhor. Aí sim, na caminhada, eles vão aprendendo que este que nós amamos, esse que nos ama em primeiro lugar e que nós aprendemos a amar, é Ele que nós temos que oferecer para os demais, porque Ele tem compaixão de nós. Nós não temos compaixão dos outros. É Ele que nos ensina que nós precisamos amar o outro. É Ele que me ensina que eu preciso amar a mim mesmo. E é Ele que me ensina que acima de tudo eu tenho que amá-lo, porque Ele é amor. Então é assim que nós somos chamados a viver. E em cada Eucaristia nós vivemos isso. É Deus que multiplica os pães, é Deus que nos alimenta, é Deus que cuida de cada um de vocês. É para dizer, aqui poderia ter 5.000 pessoas. Ele conhece cada uma das suas ovelhinhas pelo nome e sabe das alegrias e das tristezas de cada uma das suas ovelhinhas. Aí o padre gosta sempre de dizer para vocês, e eu espero que vocês ouçam. As homilias estão gravadas, ouvir mais vezes é bom, para você introjetar na sua vida que você já encontrou com Jesus, que Ele já realizou maravilhas na sua vida e que você tem fé. Até aí tudo bem, mas agora eu digo: passa, meu querido, a acreditar no Senhor. Não queira só tirar selfie com Ele, não queira simplesmente colocar no Instagram, não queira ser fã do Senhor. Seja imitador do Senhor Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida. É somente Ele, mais ninguém, que pode realizar obras maravilhosas na nossa vida. Somente Ele. Então, meu querido, acredite. Você vem na missa, acredita que você vai receber Jesus na Eucaristia e que você vai ser um outro Cristo neste mundo para enfrentar as batalhas na família, no trabalho e na sociedade. Acredite, tome posse, seja como esse povo. Morra por causa de Jesus, da sua palavra e da sua igreja. Acredite. Fé você tem, agora passa a acreditar. Ele realiza obras. Você tem pouquinho,
pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Aprenda isso, irmão. Eu não estou falando somente de lado financeiro, não sou pastor de igreja evangélica. Estou falando em qualquer situação da sua vida, de modo particular, que aquele que ama deseja salvar os irmãos. Então, se você ama a sua família, deseja salvar sua família, acredita que a sua família vai se converter, reze acreditando, não reze duvidando. Muita gente reza e não acredita no que reza. Muitos vêm na igreja e acham que é uma festinha qualquer, que eu tenho que ir lá. Não é assim, meu querido. Seja os verdadeiros discípulos do Senhor, que caminha com Ele e que acredita que com Ele eu posso ser feliz e vencedor. Amém.